Hoje eu vou ler relatos ufológicos, que são seres que são supostamente de outro planeta, seres de outro lugar, de outro mundo, né? Então, vamos para os relatos. Meu avô José era pescador. Ele nasceu em 1954. Eu tinha 9 anos na época, quando ele partiu, né? Quando ele saiu dessa e foi para melhor. Ele contava que quando jovem, por volta dos seus 18 anos, ele costumava pescar somente de madrugada, pois era quando os peixes ficavam mais próximos da superfície e ele pescava lá no Rio Madeira, que é um rio bem famoso. Ele preparava a malhadeira com cuidado de uma ponta à outra do rio e ele aprendia firme. Naquele tempo, os peixes-bois e o pirarucus infestavam os igarapés e cabeceiros dos rios. Sempre era uma pesca farta e ele voltava pela manhã carregado de peixes. Meu avô era um homem muito curioso. Ele contava uma história de umas pessoas que viviam em um lugar onde somente ele sabia aonde que ficava. Ele observava sempre movimentos estranhos de pessoas do outro lado do rio e notava que algum deles se banhavam no rio exatamente às 5 horas da manhã. Num desses dias, ele decidiu aproximar a canoa para ver quem eram essas pessoas, pois, segundo ele contava, não existia outra vila em um raio de muitos quilômetros, a não ser a dele. Ele, antes de atravessar com a canoa, remou alguns metros mais para frente, para não ir em direção da margem onde estavam aquelas pessoas, que eram supostas pessoas, né? Que ele achava que era. E ao chegar do outro lado, ele encontrou com uma canoa em um lençol de capim na margem do rio, aonde permaneceu escondido. Quando chegou a uma distância de mais ou menos a 20 metros, ele dizia que não acreditou de imediato no que estava vendo. Abre aspas. Meu avô contou essa história dezenas de vezes e toda vez ele repetia a mesma coisa. Fecha aspas. Ele falou, eram 6 famílias de jacarés. Eles andavam nas 2 pernas e tinham braços longos, como de pessoas normais, mas os braços eram semelhantes a couro seco. Tinham a cabeça de jacaré, mas os narizes eram pequenos. Alguns deles, como as crianças, rastejavam de 4 com pequenos bracinhos e se moviam rápido na água. Nenhum deles falava, eles se comunicavam através de gestos. Eu pensava que eram pessoas carregando nas costas grandes jacarés mortos, mas não estava carregando nada, pois eles eram os próprios jacarés, os famosos reptilianos, né? E o momento mais assustador foi quando eles entraram no rio. Apenas um ficou em terra, e esse, a forma de sentar era como uma pessoa, mas esse era nitidamente um jacaré. Depois de tudo, meu avô contou que demorou mais de 10 minutos para sair do lençol de capim, pois não queriam fazer nenhum barulho. Ele estava longe da vila, então voltou para o lugar onde sempre colocava a malhadeira e na margem embaixo de uma árvore decidiu passar a noite ali. A minha avó, Creuza, sempre contava que meu avô, depois desse dia, adoeceu muito. Ninguém soube o porquê. Talvez tenha a ver com o que ele viu naquela manhã, ou não. Mas meu avô morreu com 89 anos e sempre contando essa história. E afirmava que eles ainda estavam lá. Que história, hein? O povo antigamente contava umas histórias bem sinistras assim, né? Você pode até olhar aí. Eu acho que antigamente acontecia muita coisa estranha. Já ouvi algumas pessoas mais velhas contando, parecido com essa, que são mais assustadores e tudo mais. Eu vou contar um relato bem curto que aconteceu comigo quando eu era criança. Isso aconteceu em Monte do Carmo, em Tocantins. Era os anos de 1990. Eu deveria ter mais ou menos uns 16 anos. Eu lembro bem desse acontecimento. Nessa época, houve uma confraternização, uma festa da empresa do meu pai, em uma área rural, próximo a um córrego, com várias famílias. Nesse dia era próximo a 1 da tarde e tinham homens, mulheres e crianças que estavam brincando próximo a esse córrego, bem espalhado. Era uma área de bastante floresta fechada e de repente foi uma correria de várias pessoas gritando. Eu não sabia o que estava acontecendo e rolava grito por todo lado e as pessoas falaram que tinham visto o demônio. Foi quando, bem na minha frente, atravessando o córrego em direção à selva, bem devagar eu vi um ser bem esquisito, parecia um ser de outro mundo.
O ser não tinha mais do que 1,5 metro e atravessou o córrego raso na maior tranquilidade. Parecia até uma criança, baixa, sem pelos e tinha os olhos negros, e era careca e a pele meio cinzentada, lembrando os famosos Greys. E eu lembro bem que ele ainda olhou para trás, na minha direção, na maior tranquilidade, e depois disso ele entrou na selva e sumiu. Me assustei muito e fiquei impressionado porque o ser olhou para trás na minha direção, com aqueles olhos totalmente escuros. Por isso não esqueci, mas hoje já não estou mais lá e moro no Rio de Janeiro. Aí mais um relato em meio à natureza, né? Deve ter alguma coisa na natureza que fascina esses seres assim, que sempre é no meio do mato, em lugares às vezes até mais afastados, né? Mas sempre perto da natureza. Foi uma noite comum na movimentada praça Potengi. O local estava cheio de jovens e skatistas, roqueiros, rappers, outros frequentadores habituais, mas naquela noite o ambiente parecia diferente e havia uma atmosfera levemente tensa e um pressentimento de algo fora do comum prestes a acontecer. Sentado em um banco, eu estava ali sozinho, observando o movimento ao meu redor. Era por volta das 7:30 da noite, e a praça, que costumava ser animada, estava surpreendentemente vazia. Eu me encostei no encosto do banco, apreciando a calma do momento. Foi então que algo estranho ocorreu. Senti um puxão repentino na minha camisa, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Instintivamente, virei meu olhar para a esquerda, esperando encontrar uma pessoa conhecida. Para minha surpresa, não havia ninguém ali. Uma sensação meio suspeita tomou conta de mim. Num momento de raciocínio rápido, tive a certeza de que alguém estava brincando comigo, escondido do outro lado. Com olhos curiosos, virei minha cabeça para a direita e lá estava ele, a apenas 2 metros de distância, caminhando apressadamente para frente. Era uma figura pequena, com aproximadamente 1 metro de altura e no máximo 1,10 metro. Sua pele tinha uma coloração cinza, apresentando uma aparência suave e macia. Aquele ser parecia uma criança de 8 anos, mas bastante magro. A cabeça não era tão grande como costumam retratar os Greys. Fiquei fixado nele enquanto continuava a caminhar rapidamente em direção a um grande coqueiro. Cerca de 8 metros à frente, movido por uma combinação de curiosidade e incredulidade, decidi segui-lo. Caminhei em direção ao coqueiro, pensando em checar de perto o que estava acontecendo. Porém, para minha surpresa e confusão, quando cheguei ao local onde ele deveria estar, o ser havia desaparecido. Do nada. Perplexo, dei voltas em torno do coqueiro, olhando em todas as direções, esperando vê-lo novamente. Mas ele havia evaporado, como se nunca tivesse estado ali. Um sentimento estranho e intenso tomou conta de mim. Eu comecei a chorar, um choro inexplicável, carregado de arrependimento por todas as coisas negativas que já tinha feito na vida. Era uma pequena emoção avassaladora e surreal, algo que jamais havia experimentado antes. Após esse momento de profunda reflexão, senti uma sensação de alívio e leveza. Era como se tivesse saído de uma igreja, renovado e purificado. Cada passo que eu dava parecia mais suave e quase flutuante. Até hoje, mesmo depois de 15 anos, nunca esqueci aquele encontro inusitado. O mistério daquela figura permaneceu comigo, deixando uma marca na minha memória. Eu não esqueço disso. A Praça Potengi, que antes era apenas um lugar comum para mim, agora estava envolta em um véu de mistério e fascínio. Desde aquele dia, minha visão do mundo mudou e tornei-me mais receptivo às possibilidades além da compreensão racional. A existência de seres extraterrestres de forma de vida diferente das nossas tornou-se uma realidade tangível em minha mente. Relato sinistro, hein? E esse, diferente dos outros relatos, né? Ele não é no meio da natureza, né? Já é mais na cidade. Mas muito interessante também, como os outros. Mas e aí? Você acredita em seres de outro mundo? Seres alienígenas? Comente aí embaixo, quero saber a sua opinião. E aí, galera? Eu me chamo Pedro e apresento o canal Grande Mundo. E peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro do que rola nesse canal. E toda semana tem vídeo novo. Ultimamente eu tenho postado só histórias de terror, mas pra frente, quando eu tiver um pouco mais de tempo, quero contar mais casos misteriosos, ou talvez casos criminais, né? Esses casos famosos. Mas é isso aí, e até a próxima.